Fala aí, futuro provado, tudo bem? Prof. Jéssica Fontes aqui na área e hoje a gente vai fazer questões diferentes, né? Eu não vou fazer questões inéditas baseadas em simulados que eu fiz. Eu vou analisar questões da nossa banca, tá? Eu fiz ali um apanhado de questões que pudessem parecer mais com o nível da nossa prova e hoje eu trouxe aí algumas questões para a gente discutir. Então vão ser 10 questões. E se você não me conhece, meu nome é Jéssica Fontes, eu professor de Geografia, Geopolítica e Atualidade e falo aqui em todas as minhas redes sobre geografia, geopolítica e atualidade para concursos. E já vou pedir aqui o meu like para poder ajudar no crescimento do canal, o seu feedback, que é extremamente importante. Falar aí depois para mim o que você achou dessa análise, quais temas eu posso trazer na próxima e agradecer aí todo o carinho de vocês nos últimos vídeos. Para quem não sabe, eu tenho aqui 3 simulados já feitos, né, baseados em questões inéditas, que eu discuti cada questão, falei aí sobre o que eu acho que pode vir na prova. Eu tenho recebido muitos comentários legais e que tem me animado muito para continuar aqui produzindo conteúdo para os Correios, tá? Então, vamos lá, segura a mão de todo mundo que a gente vai rumo ao gabarito. E se você não sabe, eu vou deixar aqui disponível para vocês um e-book com 100 questões inéditas comentadas, voltadas para o concurso dos Correios. Então, lá tem todo o edital, né? E eu coloquei todas as questões no mesmo nível que eu acho que vai vir do edital e comentei ainda, tá? Além do que, eu também tô deixando alguns pontos bônus lá, alguns vídeos bônus. Então, já tem disponível para vocês lá, né, na plataforma. E assim, gente, R$ 27 é o valor, né, desse e-book. Eu deixei ali algumas questões da banca também comentada, também já fiz vídeo, tá? Então deixei ali um vídeo para vocês e até a prova aí vou vendo se eu consigo gravar mais coisas destinadas ali, tá bom? Ajuda a Prof. a crescer, né, no meu canal, que tô rumo aí aos 4.000 inscritos. Show? Então bora continuar, bora na verdade começar. Aqui uma questão da prova de uma das provas de 2024, bem fresquinha. Esse nível aqui, eu acho que é um nível bem menor do que vocês vão encontrar na prova, tá? Então, vou colocar aqui pra gente em tela cheia, para que a gente possa discutir alguns pontos. Aqui era uma prova de nível fundamental, então acho que a nossa prova ela pode estar ali entre esse nível e o nível acima. O Brasil ocupa grande parte do sul do continente americano, né? Então, nós fazemos parte da América do Sul, né? Da América do Sul. Um ponto importante é que o Brasil, ele é o maior país da América do Sul. A gente vai dizer que o Brasil é um país de dimensões continentais. O Brasil é um país de dimensões continentais. Por quê? Nós temos um território muito grande. Nós somos o 5º maior país em termos territoriais do mundo. Em termos territoriais do mundo. E 4º, se a gente pensar, né, em termos de terras contínuas. A gente perde nesse quesito aqui para os Estados Unidos, tá? Mas os Estados Unidos conseguem ser maior do que o Brasil, porque ele tem Alasca, tem Havaí, etc. Mas em termos contínuos, o Brasil é o 4º maior em termos territoriais, tá? Nós fazemos fronteira com 10 países da América do Sul, mais a Guiana Francesa, tá? Com exceção do Chile e do Equador. Só não fazemos fronteira com o Chile e com o Equador. E a maior fronteira que nós temos é com a Bolívia e o Peru. Maior. Tudo isso aqui que eu tô falando para vocês são matérias de prova. Maior fronteira, Peru e Bolívia. Na verdade, Bolívia e Peru, né? Porque é o contrário. E é considerado um país populoso. Somos um país populoso porque temos grande população absoluta.
Somos o 7º país, é o maior país em termos de população absoluta do mundo, tá? E assim, dependendo de qual dado tá pegando, a gente pode trabalhar até aí em 5º, tá? Mas somos o 7º, principalmente frente aos dados que saiu do IBGE em 2023, de que nós temos aproximadamente 203 milhões de população absoluta, né, de indivíduos, ok? O Brasil é o 5º maior, ele que é incorreto, então isso aqui é importante, tá? Sobre o território brasileiro, assinale leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa incorreta. O Brasil é o 5º maior país do mundo em extensão territorial? Sim. O Brasil está dividido em 27 unidades da federação, sendo 26 estados e o Distrito Federal. Perfeito. Aqui ele fala unidades de federação. De fato, são 26 estados, mais o Distrito Federal. Grande parte do território brasileiro está localizado no hemisfério sul, ou seja, acima da linha do Equador? Não, abaixo da linha do Equador, tá? Então, aqui a gente tem território brasileiro, a linha do Equador, 93% do Brasil está no hemisfério sul. Sendo que na prova, eles podem falar hemisfério sul ou hemisfério meridional, tá? É a mesma coisa, abaixo da linha do Equador. Aqui, né, no estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, a gente tem, né, cortando ali o extremo sul do Mato Grosso do Sul e de São Paulo, a gente tem o Trópico de Capricórnio, tá? O Brasil está localizado na América do Sul, perfeito, o que está incorreto é a letra C, né? Porque não é acima da linha do Equador, é abaixo da linha do Equador, tá? Próxima questão. Um ponto importante aqui pra gente é entender o seguinte: população é um tema que tem muita probabilidade de cair, tá, gente? Por quê? Em 2022, a gente teve o Censo Brasileiro, tá? Que é feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e ele traz pra gente a análise da dinâmica populacional brasileira. E a gente teve mudanças importantes, né, nesse censo de 2022. E os dados começaram a sair ali entre 2022 e 2023. A primeira coisa é o fato de que a gente tinha uma projeção de mais ou menos 213 milhões de pessoas. Depois veio uma projeção mais conservadora, falando que nós tínhamos 207 milhões de pessoas. E quando os dados saíram, viram que a gente tinha 203 milhões de pessoas. O que isso significa? Que a população brasileira, ela cresceu em um ritmo muito mais lento do que era-se o esperado, tá? Em um ritmo muito mais lento. A gente cresceu por volta de 0,5% na última década, tá? E isso aqui significa que a gente está alcançando patamares muito baixos de taxa de natalidade e, consequentemente, na verdade, isso aqui é uma consequência da diminuição muito forte da taxa de fecundidade e da taxa de mortalidade, tá? Lembrando que para a gente analisar crescimento vegetativo é taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Quantas pessoas estão nascendo, quantas pessoas estão morrendo. Além do que, a gente pode ter o crescimento natural, e esse crescimento natural, ele avalia, além do crescimento vegetativo, o saldo migratório. Tem locais no Brasil que o crescimento já é dado, né, principalmente ali na região norte, já é dado por saldo migratório, tá? E lembrando o seguinte, gente, tudo isso que eu estou falando aqui é uma média para o território brasileiro. Mas dentro do território brasileiro, a gente tem, né, algumas mudanças também que são internas. Então, né, o território brasileiro é muito plural. Então, eu vou ter ali locais que têm maiores taxas de fecundidade, menores taxas de fecundidade, maiores taxas de mortalidade, né, principalmente mortalidade infantil, menores taxas, maiores taxas de crescimento
de expectativa de vida, de esperança de vida ao nascer, tá? Os melhores indicadores socioeconômicos que nós temos no país é da região sul do Brasil, tá? E aí, além da gente ter visto um crescimento no ritmo mais lento, a gente teve algumas outras mudanças, tais como, né? Primeiro, o fato de que pela primeira vez a autodeclaração no Brasil foi de predominância de pardos. No último censo, no Brasil, como autodeclaração, a gente tinha uma autodeclaração de brancos, predominava brancos no Brasil. Então, cuidado com essa informação, se cair na prova, porque é uma informação, né, que a gente vai muito pelo senso comum. Então, a gente tende a responder que no Brasil a gente tem uma predominância, né, de pretos negros, tá? Até mesmo por causa da miscigenação, da questão da vinda de muitos escravizados para o Brasil. Mas até esse censo, a autodeclaração predominava brancos. Agora predomina pardos, mas mesmo assim é uma dinâmica muito equilibrada com o número de brancos também, de autodeclaração de brancos, tá? Bem, e outro ponto aqui também que a gente viu é que a gente tem uma população de idosos muito maior do que achávamos que tinha. Uma população de idosos muito maior do que achávamos que tínhamos, tá? O último censo demográfico foi divulgado pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2010, tá? A gente já tem um censo novo, que é o de 2022, mas ele marcou aqui pra gente 2010. Em relação aos dados da população brasileira apresentados no censo de 2010, então ele fez um recorte aqui pra gente, ele não colocou o censo novo. Assinar a alternativa correta. A população era composta por 213 milhões, não. Ali em 2010 era mais ou menos 190 milhões de pessoas, tá? E agora, em 2022, alcançamos, né, a faixa de por volta aí de 203 milhões. Então, isso aqui era uma projeção que nós tínhamos para 2022 e que não foi concretizada, tá? A população era predominantemente rural? Não. O Brasil é um país urbano desde a década de 70. O Brasil é um país urbano desde a década de 70. Como resultado do grande êxodo rural, a partir da mecanização dos campos e da industrialização que estava acontecendo nas cidades, tá? Então, a industrialização fez com que a cidade fosse um local atrativo pela geração de emprego e, no caso, o êxodo rural, a mecanização dos campos fez com que o campo ele fosse repulsivo. A população era predominantemente masculina? Não, tá, gente? Até agora, né, até mesmo no censo de 2022, a maior parte da população é uma população feminina. A proporção é 51-49, então 51% da população brasileira é feminina. A maior parte da população se autodeclarava preta? Não, se autodeclarava branca. E a população era predominantemente pertencente à religião católica, de fato, tá? Então, a gente ainda tem isso no censo de 2022, apesar da gente ter visto aumentar muito nos últimos anos, né, o aumento da população evangélica, mas, de uma certa maneira, a religião cristã, tá bom? Então, aqui, gabarito letra E. Perceba que a nossa banca, ela só vai de A até D, tá? Mas, de qualquer maneira, deixei aqui para vocês essa questão que era até a E. O objetivo da criação, então, voltando aqui, tá, gente? Aqui ele vem falando sobre IDH. O IDH, ele é um índice que mostra o desenvolvimento socioeconômico de um local, tá? De um lugar, de um local, de uma área, de um país, de uma região, de uma cidade. E aí muitas vezes a gente tende, por exemplo, a olhar e ver, o PIB cresceu, né, que é o Produto Interno Bruto. Mas isso aqui não significa que o crescimento desse Produto Interno Bruto, ou seja, de todos os bens e serviços que estão sendo vendidos, que estão sendo comercializados no país,
isso aqui não vai significar necessariamente um desenvolvimento socioeconômico, tudo bem? E aí, o que acontece? O IDH, ele vai de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido um local é, tá? E aí, o IDH do Brasil é aproximadamente 0,72, tá? Ali 0,7. E isso aqui já é uma taxa de IDH alta, considerada, por exemplo, de país desenvolvido. Só que a gente sabe, por exemplo, que por mais que a gente tenha um IDH alto, isso aqui não reflete, de fato, a realidade. E aí, o que acontece? Geralmente, a gente vai analisar o IDH e o índice de Gini, ok? Então, é necessário a gente fazer essa análise do índice de Gini, porque o índice de Gini, ele vai medir a concentração de renda, tá? Ele vai de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, mais concentrada essa renda é. Ou seja, mais desigual o país é. Então, há uma desigualdade social alta. O índice do Brasil, ele tá ali por volta de 0,55. Isso aqui já também é alto, tá? Então, o Brasil, ele tem um IDH alto, mas a gente também tem uma concentração de renda alta. Então, significa que a gente tem muitos ricos e também muitos pobres no país, tá? Então, é importante pra gente avaliar, porque isso aqui tá dentro do tópico de população brasileira, tá? Aí ele falou, o objetivo da criação do IDH foi de oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, que é o Produto Interno Bruto, tá? Também porque o quanto que a gente ganha de dinheiro não necessariamente vai estar sendo ali distribuído para a população, tá? Que considera apenas a dimensão econômica. Então, ele é somente um indicador econômico. E eu preciso de um indicador que seja de desenvolvimento social, tá? Ou seja, de melhoria de vida da população. Eu preciso entender se a população está tendo melhoria de vida. E como que eu faço essa melhoria de vida? Vou deixar aqui aberto para vocês, tá? Eu vou pegar e vou analisar 3 indicadores. O primeiro é o renda per capita, que eu vou pegar o PIB do país e eu vou dividir pelo número de indivíduos desse país. O que também, sozinho, ele não avalia tanta coisa assim, tá? Até mesmo porque eu posso ter um PIB alto e poucos indivíduos no país, mas eu tenho um índice de Gini muito grande, tá? Então, eu vou avaliar a renda, eu vou avaliar conjuntamente a taxa de escolaridade ou alfabetização. Então, eu quero ver ali quantas pessoas elas são alfabetizadas naquele país, porque a partir da alfabetização é que eu vou, de fato, conseguir ver se aquele país ele está se desenvolvendo ou não, e a taxa de expectativa de vida, que é quantos anos a pessoa está vivendo. Se eu tenho uma taxa de escolaridade alta, uma taxa de expectativa de vida alta e uma renda per capita alta, eu tenho um país desenvolvido, tá? Entre os componentes abaixo, identifico o utilizado no cálculo do IDH de forma incorreta. Esperança de vida ao nascer, que é a taxa de expectativa de vida, então sim. Ano de escolaridade esperado, que é a taxa de escolarização, sim também. Índice de degradação ambiental, esse não é levado em consideração. Rendimento nacional bruto per capita, então a renda per capita também é levada em consideração. Gabarito, letra C, tá? Então, índice de degradação ambiental não é utilizado para eu fazer análise de IDH. Próxima questão, aqui vem falando também sobre população. Então, a gente consegue perceber que esse tema é um tema extremamente importante e relevante para a banca, tá? Eu fui ali pegando as últimas provas, as provas mais recentes, tá? Então, significa que a gente tem que fazer uma avaliação correta sobre esse tema e que, assim, para mim, com certeza tem uma questão de população. A região sudeste concentra o maior número de população residente no Brasil. Então, é a região mais populosa
que nós temos, tá? Então aqui, ó, a gente tem a região mais populosa do Brasil. Seguida pela região Nordeste. E no que se refere às unidades federativas mais populosas do Brasil, segundo o censo demográfico realizado pelo IBGE em 2010, assinale a alternativa incorreta. São Paulo é a unidade federativa mais populosa do Brasil, sim, de fato, tá? Tanto que São Paulo, principalmente, aqui ele está falando sobre unidade federativa, ou seja, a gente está falando sobre o estado. Mas só para vocês terem uma noção, a cidade de São Paulo, ela é a única megacidade que a gente vai ter no Brasil. Ou seja, é a única cidade com mais de 10 milhões de habitantes, tá? Ok, então é muito populoso, tá? Por si só, o estado de São Paulo. Minas Gerais é a segunda unidade federativa mais populosa do Brasil. Isso aqui se manteve em 2022. Assim como o Rio de Janeiro é a terceira unidade federativa mais populosa do Brasil, que se manteve em 2022. Então, trouxe aqui para vocês, né, do censo de 2022, a ordem de municípios, de estados, na verdade aqui especificamente é de estados mais populosos. Então, São Paulo aqui com quase 44 milhões de pessoas, Minas Gerais com quase 20 milhões de pessoas, o estado do Rio de Janeiro com 16 milhões de pessoas, tá? Quando a gente fala de município, por exemplo, depois, né, de São Paulo, da cidade de São Paulo, a gente tem a cidade do Rio de Janeiro como a mais populosa, tá? Com aproximadamente aí 6 milhões de habitantes. Depois vem Bahia, Paraná, mas essa informação aqui, ela é extremamente relevante pra gente, né? Recrudescendo a ideia de que o Sudeste, de fato, é a região mais populosa que nós temos. Só que aí, gente, a gente tem que pensar em algumas coisas. Por que a região Sudeste ela é a mais populosa? A gente tem que pensar no próprio processo de construção do espaço territorial brasileiro. A gente vai ter a construção do espaço territorial brasileiro, a formação do território brasileiro se concentrando, né, nas planícies costeiras, ou seja, no litoral. E a gente tem que pensar nos ciclos econômicos. Inicialmente, a gente vai ter ali um boom da cana-de-açúcar no Nordeste, que vai proporcionar a construção ali de um espaço econômico, de um território. Mas no século XVIII, a gente vai descobrir ouro em Minas Gerais. Então, a gente vai ter o boom do ciclo aurífero, tá? E isso vai fazer com, por exemplo, que a gente tenha essa área de Minas Gerais muito atrativa. E outra coisa, eu preciso escoar esse ouro para a Europa. Então, ele vai escoar pelo Rio de Janeiro. Então, em 1763, por exemplo, a gente tem a retirada da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro vira a capital da colônia. Então, ali vai ter uma estruturação política. Isso vai fazer com que essa área, toda área que seja, né, política, ela tenha uma atratividade muito grande. No século XIX, a gente tem o ciclo do café, que vai fazer com que a gente tenha acumulação de capital, de elites em São Paulo, tá? E aí a gente continua ali com o Rio de Janeiro como um grande polo político do Brasil, do território brasileiro. Quando a gente tem o século XX, que a gente começa o processo de industrialização, né, essa industrialização ela vai ser concentrada no Sudeste. E ela vai ser concentrada no Sudeste, fazendo com que então a gente tenha uma atratividade muito grande, né, de imigrações interregionais, principalmente de migrações de imigrantes que vêm da região Nordeste. Lembrando que a região Nordeste é a região mais imigratória que nós temos. E, né, fazendo com que o Sudeste até hoje seja a região mais imigratória, de atração de imigrantes, tanto vinda, né, desse Nordeste quanto vinda do interior, tá? Então é importante aí nesse sentido pra gente. Ok, então é importante a gente fazer essa avaliação, tá? E tá ligado aos grandes ciclos econômicos, então o gabarito incorreto aqui é o Ceará, é a quinta unidade federativa mais populosa do Brasil. Apesar de estar em 2010, acredito que a gente possa ter questões de 2022, usando dados de 2022. E o Ceará aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, é a oitava unidade federativa mais populosa que nós temos, tá? Não é aqui, no caso, como ele falou, a quinta. Então, gabarito letra D dava para fazer por eliminação, tá? Próxima questão, a gente tem... De acordo com os resultados do Censo Demográfico, aqui já usou, ó, 2022.
a 23,8 pessoas por quilômetros quadrados no país. Aqui, então, ele está falando pra gente que nós temos 23,8 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Ou seja, população absoluta por área do país. Ele está falando aqui pra gente de densidade demográfica ou população relativa, já que é a mesma coisa. População relativa. Por sinal, uma densidade demográfica bem baixa, tá? Isso aqui é baixo, fazendo com que o Brasil tenha uma baixa população relativa. Então, significa que o Brasil, ele é um país pouco povoado. O Brasil é um país populoso, porém pouco povoado. A gente tem vários vazios demográficos. A concentração da população é na região litorânea e no sudeste, tá? E a gente tem vários vazios demográficos. Um exemplo dele é a própria floresta amazônica. Então, quando a gente vê um país com muitos vazios demográficos, né, irrelevantes vazios demográficos, a gente vai falar que esse país ele é pouco povoado, porque ele tem baixa densidade demográfica. Com o aumento da população entre 2010 e 2022 atingindo um total de 203,1 milhões de pessoas, a pontinho do país passou de 22,43 para 23,8 habitantes por quilômetro quadrado no mesmo período. Assinar a alternativa que preenche corretamente a lacuna. A gente está falando de densidade demográfica. A concentração urbana não tem nada a ver aqui com a história. Taxa de natalidade, né, quantidade de bebês que estão nascendo. Taxa de fecundidade média, né, de quantos filhos uma mulher está podendo ter na sua idade fértil. Então, não tem nada a ver com nada aqui, tá? Então, gabarito de fato. Aqui ele poderia ter colocado pra gente população relativa, tá? Lembrando que população relativa é diferente de população. Então, perceba que a prova colocou aqui pra gente questões de conceitos, tá? Então, a população relativa é a população absoluta dividida pela área de um país. E a população absoluta é o número de indivíduos, de habitantes. Números de habitantes. Ok? Próxima questão. Tá aqui uma questão de 2023. A população do país chegou a 203,1 milhões de 2022, mais aqui, ó, dados atuais. Então, por isso que eu tô falando que pode sim utilizar dados atuais do censo de 2022, o que representa um acréscimo de 12,3 milhões de pessoas em relação ao censo realizado em 2010. De 2010 a 2022, a taxa de crescimento anual da população foi de 0,52%, sendo a menor desde o primeiro censo do Brasil em 1872. Lembrando, gente, como eu falei para vocês, a diminuição tão drástica está associado, né, a uma taxa de fecundidade baixa e patamares bastante reduzidos, tá? Porque taxa de fecundidade baixa vai fazer com que eu tenha taxa de natalidade baixa. E a patamares reduzidos da taxa de mortalidade. A gente já está abaixo da reposição populacional, que é de 2,1, tá? Então, isso aqui já pode ser um problema pra gente, né? Taxas de fecundidade tão baixas no futuro. Já pode ser, assim, algo que o Brasil possa pensar, né? Já se preparar para um futuro. Até mesmo porque uma taxa de 0,52 significa que a gente já está quase alcançando, né, um ritmo de fim de janela demográfica ou bônus demográfico. Janela demográfica, bônus demográfico, é quando eu tenho uma população economicamente ativa maior do que a inativa. A inativa são crianças e idosos.
A população econômica ativa são jovens e adultos. E são aqueles que estão ali, né, garantindo o dinheiro do sistema previdenciário, das aposentadorias. Com o Brasil envelhecendo, o Brasil ainda é um país, né, de jovens e adultos, mas que está envelhecendo. Vai chegar um momento que a gente vai ter inversão, né, fim da janela demográfica. E isso aqui é um problema, tá? Aí ele fala, sendo a menor desde o primeiro censo, no que se refere às características populacionais no Brasil segundo os resultados divulgados pelo censo 2022, assinar a alternativa correta. A população brasileira cresceu mais de 20%. Gente, ele falou aqui 0,5%, não tem nada a ver aqui com a história. Essa resposta aqui estava no enunciado. Entre as regiões brasileiras, a Sudeste concentra a maior população. Verdade, continua até agora, tá? Mas foi aqui, não foi a que mais cresceu. A região que mais cresceu foi o Centro-Oeste. Né? O Sudeste perdeu população e tal, mas continua sendo aí a região mais populosa. Assim como a Nordeste, a região Nordeste tem a segunda maior população. E aqui ele fala, entre as regiões brasileiras, o Nordeste concentra a menor população? Não, vai ser o Centro-Oeste. Só que foi o que mais cresceu. Então, cuidado, olha a informação que eu tô falando pra vocês. A região menos populosa do Brasil é o Centro-Oeste, mas ela foi a que mais cresceu na última década. O município mais populoso é Brasília? Não, é São Paulo, tá? Então, não tem nada a ver com Brasília aqui. Show? Então, de fato, a única correta que nós tínhamos era gabarito letra B. Vamos lá, novamente. Gente, eu botei assim, questões da banca Correios. E eu peguei as primeiras que foram aparecendo e foi assim, quase que unânime a questão de população pra gente. A gente já fez aqui, ó, questão de cartografia do Brasil, população, né? Tem a ver aqui com economia, população e urbanização. Aqui, população, tá? Então, de fato, população é muito, muito, muito relevante para nossa prova, tá? Aqui, os primeiros resultados. Então, os primeiros resultados do censo 2022 apontaram como o estado mais populoso do Brasil. Então, já é São Paulo. A gente viu isso, né? Naquele gráficozinho. Então, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são as três mais populosas. Então, aqui já tem que ser, ó, São Paulo. Concentrando 44,4 milhões de habitantes, cerca de 1/5 da população brasileira. Pontinho, pontinho, continua sendo o estado menos populoso. E aí dá para ficar em dúvida. Roraima ou Rondônia? O que a gente pode fazer é ir lá, voltar do nosso mapinha e ver aqui, ó, que o estado menos populoso que nós temos do Brasil é Roraima, tá? Então, nosso gabarito tá aqui na letra A. Isso aqui é uma informação legal pra gente ter, tá? Então, a gente saber quais são os estados mais populosos, estados menos populosos, pelo menos a gente saber os 3 estados mais populosos e os 3 estados menos populosos, né? Acre, Amapá e Roraima, tá? Questão número 8, aí aqui o que a gente consegue perceber? É uma questão já da banca de 2021, para a gente romper um pouquinho com a ideia de que não vai vir questões mais estruturadas, né? Que a banca só tem questões diretas, tá? Então, não tem nada a ver aqui. Vamos lá. O gráfico acima demonstra a evolução do número de habitantes no Brasil por situação em domicílio. Analise o gráfico acima e dê os valores, verdadeiro ou falso. Então, ele está mostrando aqui população urbana e população rural. Aqui ele está falando de urbanização pra gente. Esse é um tema de urbanização. Mas é bom entender, gente, que urbanização ele é um conceito demográfico. Ele é um conceito associado a pessoas, tá bom? Conceito associados a pessoas. Nesse caso aqui, a urbanização é quando eu tenho o crescimento da população urbana em detrimento da população rural. E eu já falei aqui na aula para vocês
que vai ser na década de 70 que o Brasil vira um país urbano. Então, até a década de 70, né, a gente tinha uma população rural que era maior do que uma população urbana. E nesse caso aqui, o Brasil era um país rural. E depois da década de 70, a gente só vai ter um aumento considerável. Hoje, a taxa de urbanização do Brasil é por volta de 86%, tá? Então, claro que isso aqui pode mudar de uma certa maneira, dependendo de qual, né, instituto a gente está fazendo análise. Aqui no Brasil, a gente vê pelo IBGE, tá? Que considera ali população urbana como toda aquela que é residente de um município, tá? Dentro de um perímetro urbano, como sai de municípios, ok? Já outros lugares, eles falam, eu preciso ali ter uma densidade demográfica básica, eu preciso ali ter uma infraestrutura mínima, tá? Que seja uma infraestrutura mínima de cidades, de áreas urbanas, tá? Mas população urbana aqui pro IBGE é toda aquela que mora dentro do perímetro urbano, ou seja, toda aquela que está dentro de sede de municípios, que mora, né, está dentro de sede de municípios. Ok? E aí, então, a gente vê que cada vez mais, né, a gente tem tido aí populações mais urbanas, apesar de um fenômeno bem tímido está já começando a acontecer, que é o de êxodo urbano, tá? Desde a década de 90, a gente tem começado um processo chamado de desmetropolização. A desmetropolização não significa que as pessoas estão saindo das cidades e indo para as áreas rurais, tá? Na verdade, a desmetropolização, ele fala sobre o crescimento das cidades médias. Então, as pessoas ainda estão procurando áreas urbanas para viver, tá? Mas cidades menores. Cidades médias são aquelas que têm até 500 mil habitantes. Então, as pessoas elas estão procurando cada vez mais morar em cidades menores para tentar fugir aí dos problemas, tá? Então, vamos lá. Aqui, ele fala, até a década de 60 a população brasileira era predominantemente rural, verdadeira. A gente vê isso pelo gráfico. Em 1940, a população total brasileira era constituída por menos de 20 milhões de habitantes. Gente, óbvio que não, né? Não tem nada a ver. 20 milhões de habitantes. Como que de 1940 a 2020 a gente vai sair de 20 milhões para 203 milhões? Não tem como a gente ter alcançado isso aqui em menos de um século, tá? Então, essa aqui é falsa. Em 2010, a população total brasileira atingiu valores próximos de 190 milhões. Isso aqui não tem no gráfico, mas eu já falei aqui pra você. Não, tem sim, ó. Se a gente for pensar, nós tínhamos, em termos de população urbana, quase 160 milhões, né? E aqui, ó, a gente tinha por volta de 30 milhões de população rural. Então, nós tínhamos 160 milhões de população urbana e 30 milhões de população rural. Então, 160 mais 30, né, 190. Ok, então, verdadeira aqui também. A gente conseguia fazer análise pelo gráfico. Bem fácil, né, gente? E, ó, então, se a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, a gente consegue eliminar a letra B e a letra D, tá? E, não, então já tem o gabarito aqui, né? Porque é verdadeira. E aqui, então, é falso. O gráfico comprova que houve aumento forte da taxa de fecundidade em 1940 e 2010. A gente sabe que não, tá? A gente está tendo a diminuição da taxa de fecundidade. A grande explosão demográfica brasileira vai acontecer ali pós Segunda Guerra Mundial. A maior taxa, né, de taxa de fecundidade brasileira é na década de 60, quando a gente alcança aí 6,3, mas desde a década de 60 a gente tem tido uma diminuição da taxa de fecundidade, tá? Então, a gente alcança ali o topo 6,3 e vai decaindo, tá? Então, a gente tem um decréscimo principalmente muito forte a partir da década de 80.
tá? Então, aqui, gabarito mesmo, letra A. Próxima questão aqui, ele já vem falando sobre a urbanização, vem falando sobre questão agrária. Então, é bem legal aqui também da gente trabalhar essa questão, tá? Dados coletados pelo IBGE mostram que a população brasileira permaneceu em sua maioria rural. Então, aqui ele mistura a questão de população com urbanização até a década de 60 e nas décadas seguintes passou a ser mais urbana. Sobre uma causa do êxodo rural no período citado, vamos lá. Êxodo rural, para quem não se lembra, é a migração do campo para a cidade. Migração do campo para a cidade. E ele quer aqui incorreta, né? Lembrando que na década de 30 o Brasil começa a se industrializar. E a industrialização vai ser concentrada no Sudeste e nas cidades. Então, a industrialização vai gerar emprego, tem geração de empregos, fazendo com que essa cidade ela se torne atrativa. Na década de 60, 70, eu vou ter mecanização dos campos. Mecanização dos campos. E aí, com essa mecanização dos campos, eu tenho a substituição da mão de obra humana pelas máquinas, gerando um tipo de desemprego chamado desemprego estrutural, e as pessoas não vão ter mais empregos, tá? Esse desemprego, ele cria ali, nunca mais aquele posto de emprego vai voltar, porque eu simplesmente tive substituição da mão de obra humana pela máquina, e aí eu vou ter migração para as cidades. Então, isso aqui vai gerar, né, no campo, um fator repulsivo. A industrialização e a oferta de empregos na cidade é um fator atrativo, então está correto. A ampliação das relações capitalistas e a mecanização dos campos, isso também vai gerar, né, êxodo rural. A desestruturação das relações tradicionais de trabalho no campo, exatamente por causa da mecanização dos campos, tá? A geração do desemprego estrutural. Desconcentrações de terra no campo e expansão dos latifúndios. Essa parte aqui até de fato é a expansão dos latifúndios, mas a desconcentração de terras não, até mesmo porque o que a gente tem no campo, e aqui é uma questão que é população, urbanização e agrária. Muito boa essa questão, tá? Então, perceba aqui que é uma questão totalmente contextualizada, tá? Ele traz 3 temas numa questão só e a gente pode, de fato, encontrar isso na nossa prova. Não tem problema nenhum, tá? A gente ter 3 temas numa questão só que é uma questão mais, né, direta, é uma questão ali mais simplificada, apesar de ter 3 temas. A gente tem, na verdade, concentração de terras, ok? E por último, tá? Tanto que a estrutura fundiária brasileira é caracterizada por ser concentradora e desigual, tá? Concentradora e desigual. Show? E por último, trouxe aí 10 questões para vocês, né? Então, foi quase uma aula só sobre população, mas a gente pode rever alguns pontos de urbanização, geografia agrária. Então, perceba que a gente viu a gente já viu um detalhe que predominou no último ano questões de geografia humana. Então, a gente sabe então, que tem que estudar muito mais geografia humana que geografia física. Jana está cursando geografia na Universidade Federal da Bahia. Como ele mora com a família em Lauro de Freitas, todos os dias ele se desloca para Salvador. Então, todos os dias, ele vai, né, de Lauro de Freitas para Salvador e após terminar suas atividades, retorna para a cidade no qual reside. Então, ele está falando aqui de uma migração diária, na qual ele está ali em Lauro de Freitas, vai para Salvador estudar e volta para casa, como se fosse um pêndulo, tá? A cenário alternativa que corresponde ao tipo de migração realizada por Jonas. Ele faz uma migração pendular, tá? Transumância
é uma migração sazonal, onde a pessoa ela vai migrar por um período do ano. Geralmente, associado a migração geralmente é associada a alguma questão climática. Exemplos que a gente conhece, as boias frias. Ele trabalha ali Ele é morador da cidade e quando é época de colheita da cana, na qual eu preciso ali de um ser humano colhendo aquela cana, eu vou lá, eles vão lá para o campo e colhem. Quando acaba o processo de colheita e que eu vou ter a produção, eles voltam para a cidade. Um outro exemplo é o sertanejo. Durante o verão, ele consegue ali praticar agricultura de subsistência, né? Mas quando para de chover, e a gente tem 8, 9 períodos de meses secos, ele vai para a zona da mata trabalhar ali no litoral, na indústria, né, turística, vendendo água, vendendo picolé, né, na zona da mata. E aí, quando é verão, ele volta, né? Quando começa a chover mais ali no sertão, ele volta para a casa dele. Um outro tipo também é o pantaneiro, que é o que cria gado no Pantanal. Durante o verão tem um pico de chuva, né? O rio Paraguai ele vai subir, e aí o rio Paraguai subindo, ele vai alagar a planície do Pantanal. E a planície do Pantanal é a maior planície inundável do mundo. Então, o que o pantaneiro ele tem que fazer no período do verão? Ele tem que retirar o gado dele, que senão vai morrer afogado. Então, durante o verão, ele tira o gado, e aí durante o inverno, quando as águas do rio Paraguai descem, ele volta. Então, isso é transhumância, tá? Êxodo urbano é saída, né, da cidade para o campo. A gente tem aqui a migração intraurbana, que é dentro da cidade. Então, geralmente é entre bairros, tá? Entre bairros. Eu não vou sair da cidade, não vou sair do meu município. E o nomadismo é a migração aleatória, onde a pessoa está ali migrando, ela não tem um objetivo certo, ela não tem uma área onde ela vai estar ali fazendo, né, a sua, que vai migrar mesmo, né? Nomadismo, uma pessoa nômade, ela só migra, só vai se deslocando, sem nenhum objetivo. Ok, então é isso, gente. A gente fez 10 questões. Vou continuar fazendo ali mais questões para vocês em relação à prova para a gente ver. Lembrando que quem já comprou o e-book já tem, né, disponível uma aula sobre, mais aulas sobre a banca, tá? Trouxe mais 10 questões para vocês, além dessas, para que a gente possa também estar se preparando, olhando para a banca, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida de alguma questão que está lá no e-book, pode me chamar, lembrando que a gente tem um canal, né, de conversa no Telegram, vocês podem me chamar no Instagram, e se você tiver ali uma dúvida também, local, também pode me chamar no Instagram, que eu vou ter o maior prazer de ajudá-los rumo à aprovação. Não esqueça do like e do comentário da professora, que é bastante importante para mim. Até a próxima, e depois deixa aí para mim qual seria ali um tema que eu poderia trazer pra gente poder revisar até a prova, tá? Show? Vejo vocês na próxima. Até mais!